E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio. Esse aqui é o canal Unboxing Pop e eu tô aqui, vocês sabem muito bem pra quê. Estou aqui pra falar do novo álbum da cantora Lady Gaga, Joanne. Sem muita enrolação, vamos começar a falar faixa a faixa do álbum e depois a gente fala sobre ele como um todo. Pode ser? Então vamos começar. Faixa número 1 se chama Diamond Heart. Tava muito curioso sobre essa faixa, porque na época que saiu a tracklist eu tava bem viciado numa faixa também chamada Diamond Heart, da Curly. Então não tem como você não pensar, meu Deus, será que é parecida e tal, mas não tem nada a ver. A faixa abre o álbum já mostrando que esse trabalho é sem dúvidas o mais autoral, pessoal da Gaga em comparação aos outros dela. Aqui a gente tem a Gaga relatando situações de pré-fama, incluindo, tipo, a época que ela dançava como Go-Go Girl pra tirar um trocado e tal. Muito bacana, são fatos que acabaram moldando a Gaga de hoje, a Gaga que não é perfeita, sabe disso e diz bem claro ali na letra, mas que tem um coração valioso, né? E além disso, é claro, a música também acaba fazendo referência ao anel de diamante em formato de coração que ela ganhou do Taylor Kinney quando eles ficaram noivos. Sonoramente falando, a música tem uma vibe meio Bruce Springsteen, com um pouco da identidade da própria Gaga. No refrãozinho, assim, o instrumental que vai crescendo, eu senti uma vibe meio Die Young, da Kesha. Não sei se vocês vão conseguir ouvir isso que eu ouvi, do comecinho de Die Young. E a música começa de uma forma um pouco mais intimista e ela ganha batidas, guitarras, efeitos, elementos que deixam a faixa muito explosiva. Então o álbum começa muito bem. A faixa número 2, A.O., uma das mais aguardadas pelos fãs, sem dúvida nenhuma, é uma faixa que traz uma Gaga country, pop, sexy, super cheia de atitude nos vocais, super diferente do que ela já fez até hoje. E a gente tem uma vibe aqui meio faroeste, meio... me lembrou bastante a batida instrumental de These Boots Are Made For Walking, na voz da Jessica Simpson. Muito bacana, porque é uma batida que eu amo, então me lembrou e eu gostei bastante. E nos vocais, uma coisa que me surpreendeu um pouco foi que nos versos a voz da Gaga tá bem suave. Não é tão normal a gente ouvir esse lado vocal dela. Gostei bastante, combinou bem com a música e também em outros momentos ela joga mais atitude ali, como ela sempre faz. Muito bacana a música e eu super quero, já imagino na minha cabeça, um clipe no estilo Trouble da Pink. Quem nunca viu, corre ver. Onde eu mudaria, claro, o sentido do clipe, mas seria a Gaga sensualizando todos os caras do salão ali, até chegar no chefão, seja lá por algum interesse, alguma coisa, e o resto ela cria. Bolei o começo do clipe, tá? Mas tem que ter direito ali a uma coreografia de vaqueira bem rebolativa, porque sim, porque a gente merece, e pronto. Amei e acredito que deve ser um single aí no futuro. Vamos pra próxima. A faixa número 3 é a faixa título do álbum, Joanne, e é a primeira baladinha do álbum, mas diferente do que a Gaga costuma fazer, Joanne é uma baladinha no violão, diferente isso pra Gaga. E claro que os vocais dela estão lindos nessa música, é uma música de coração muito sincera, muito autoral. E aqui é como se fosse a Gaga o que ela gostaria de ter dito pra tia dela quando a tia dela faleceu. O que ela gostaria de ter dito se ela estivesse lá quando ela se foi. E ao mesmo tempo também é como se fosse a Gaga de antes, a Gaga mais nova, conversando com a Gaga que estava começando a fazer sucesso. Eu vi uma entrevista dela falando isso e achei interessante porque você acaba tendo duas visões sobre a música. Como se ela estivesse vendo a Gaga surgindo e perguntando: onde você tá indo, garota? E ela não fazia ideia de onde ela ia chegar. Então muito bacana ter esses dois pontos de vista. E eu achava que essa música seria extremamente triste por toda a história, o significado do álbum, mas eu não sei vocês, mas eu ouvindo sinto uma paz muito grande. A voz da Gaga me passou uma paz que eu não esperava. Eu esperava meio que terminar a música em prantos, chorando, e não foi bem isso que aconteceu. Eu senti uma paz muito grande mesmo. A faixa número 4, John Wayne,
para essa faixa título, né, John Wayne, é uma das faixas que mais agradou os fãs até agora nas redes sociais, pelo que eu vi. E ela tem uma intro falada, onde a Gaga declara seu amor por cowboys, mesmo dizendo que eles praticamente não prestam, e ela pede ali na música para acelerar o ritmo, então a música ganha uma batida e começa para valer. E também tem elementos ali nessa música, a gente tem uma vibe de rock anos 70 com country um pouquinho também, e um pouquinho de algo novo que eu sinto ali que a Gaga injetou ali, que não sei, tem uma vibe super. Apesar de sentir as influências antigas, eu sinto algo fresh nessa música, não sei. Inclusive no bridge eu senti uma vibe super The Fame Monster, com o building crescendo ali. Não sei se vocês também sentiram essa vibe. E a música fala sobre a decepção dela por vários Johns, que são sempre os mesmos. Eu acredito de ser uma metáfora em relação aos homens no geral. E ela está obcecada por um John em específico, que é o John Wayne. E quando ela grita o nome dele na música, eu acredito que é um dos momentos do álbum que mais gruda na sua cabeça na primeira ouvida. Muito boa música. A faixa 5, Dancing in Circles, uma parceria inusitada com o aclamado e premiado Beck, e que jamais imaginei que existiria e que renderia algo desse tipo. Bom, essa é a faixa que mais mostra a essência da Gaga que surgiu na nossa vida no mundo pop. Vai dizer que vocês não ouviram os vocais no maior estilo The Fame, na parte Jack down those boots while I beat around. Let's funk downtown. muito The Fame. A melodia nos versos, os vocais nos versos tem um quê de Alejandro, e o bridge que vai crescendo, termina gritado, é muito, muito Gaga. Então foi uma forma que a Gaga encontrou, acho que de manter a evolução que ela traz nesse álbum sonora pra carreira dela, e ao mesmo tempo trazer muito da essência da Gaga que o mundo se apaixonou, assim. Então, um dos pontos altíssimos do álbum, tem uma vibe latina irresistível. A faixa 6 é o já conhecido single Perfect Illusion, odiado por uns, amado por outros, e acredite ou não, eu acho, ouvindo o álbum como um todo, não é a melhor música do álbum, não é, mas ela tem o refrão mais impactante, marcante, talvez radiofônico, que muitos acham gritado, mas ele é marcante, entendeu? Então eu entendo a escolha como primeiro single, apesar de não representar o álbum como um todo. Eu entendo a escolha dela, da gravadora, na verdade diz que foi a gravadora que escolheu, e continuo amando. Então tem uma influência mais rock do que o resto do álbum, um rock mais misturado com pop, tem um refrão, como eu disse, um refrão que pra mim soa muito pop, muito comercial. Uma pena que nem todo mundo ouve isso. A faixa 7, Million Reasons, é mais uma baladinha no violão, dessa vez com mais elementos de country, tanto na letra quanto na estrutura instrumental. Afinal de contas, ela foi feita em parceria com a Hilary Lindsey, que é uma das principais compositoras do mundo country atualmente. A faixa agradou muitos fãs ao redor do mundo, todo mundo gostou, e tem muita chance de ser hit se for lançada como single, e é uma grande candidata a ser single. A Gaga até lançou uma capa super bonitinha pra ela e tal. A música fala sobre a necessidade de você ter um motivo pra ficar diante de milhões de motivos que você tem pra ir embora. Super simples e muito eficiente no que quer dizer, muito bacana. Na faixa Sinner's Prayer, a gente tem parceria com o cantor e compositor Father John Misty, e ali eu sinto também uma vibe meio faroeste, mas um pouco mais intimista. A gente tem uma mistura ali, sonoramente falando, de Fleetwood Mac com Kill Bill. Não sei, é isso que eu ouço. E eu sinto uma vibe meio cinematográfica com essa música. Eu imaginei um filme onde tem um bar, uma cantora no barzinho tocando e cantando essa música, contando a história dessa música, enquanto do lado de fora do bar tá acontecendo essa história. Tentem ouvir a música e imaginar isso que eu contei pra vocês. Sei lá, eu gostei bastante e realmente me trouxe essa vibe cinematográfica muito forte. Na faixa 9, Come to Mama, outra que eu tava empolgado pelo título, gostei do título, é uma grande surpresa no álbum aqui.
Apesar de ser bem diferente do restante do álbum, combina muito bem com ele como um todo, e é uma faixa super anos 60, super Motown, e eu já imagino uma performance com a Gaga. Tem que ter uma performance assim clássica de anos 60 dessa vibe, com microfone de pedestal e duas backing vocals também com microfone de pedestal e coreografia com mãos, bem clássico desse estilo de música. Comparando com algo mais atual, talvez algo próximo de Meghan Trainor, mas um pouco mais bem produzido. Não que eu acho que Meghan Trainor não é bem produzido, eu gosto bastante, vocês sabem, mas é um outro nível, mas tem ali as mesmas influências, principalmente do primeiro álbum da Meghan. E na música, a Gaga traz uma mensagem de tentar unir as pessoas em prol de um mundo melhor, basicamente. Bom, na próxima faixa nós temos a aguardadíssima, pelo menos por mim, Hey Girl, com um dueto, é claro, com Florence Welch, vocalista da banda Florence and the Machine, caso você não saiba e viva em outro mundo. Repetindo, eu aguardava muito essa música porque eu sou muito fã de Gaga, muito fã de Florence, não imaginava esse dueto e que coisa incrível. Mais uma faixa com influências de anos 70, me lembra a batida um pouco de Elton John, Beanie and the Jets. Super clássico o som dessa música, e elas dividem os versos muito bem, cada linha do verso como se estivessem conversando uma com a outra, falando sobre o quanto as mulheres deveriam se apoiar mais, se ajudar, admitir precisar umas das outras, ao invés de passar por cima, como acontece muito, né? E além da mensagem muito bacana, essa mensagem deve servir para muitos fandoms, muitas fanbases por aí, né? Que vivem colocando suas artistas preferidas contra outras. Os fãs fazem muito isso me incomoda pra caramba. E a gente precisa parar com isso. E essa é uma ótima oportunidade de você ouvir e refletir um pouco sobre esse assunto com essas duas vozes maravilhosas que quando se unem no bridge fica ainda mais mágico. Amei! A faixa número 11 se chama Angel Down e não podia faltar uma baladinha no piano no álbum da Gaga, né? E é assim que a Gaga encerra a versão standard do álbum Joanne. A faixa é muito triste, relata o caos que a nossa sociedade vive hoje em dia, e que diante de vários desastres e acontecimentos tristes que acontecem, muitas pessoas apenas param e observam e não fazem nada. Mas a Gaga é o tipo de pessoa que tem esperança e que gosta de se movimentar e ajudar as pessoas diante de algo ruim. Fecha o álbum de uma forma belíssima. Falando sobre Joanne como um todo agora, sim, eu estou muito feliz com esse álbum. Por mais clichê que eu pareça, é um álbum pop sim, é um álbum adulto, é um álbum maduro, é um álbum coeso, é um álbum de uma artista completa, versátil, com influências clássicas. Um álbum que não peca em exageros, não peca em efeitos. A gente tem aqui um tratamento vocal pra Gaga que nunca foi dado nos álbuns dela. É tudo muito cru, muito como se você estivesse ouvindo ela cantando do seu lado. Ouçam de fone, principalmente a primeira faixa logo de cara, parece que a Gaga tá cantando no seu ouvido. Soa muito como performances ao vivo dela. Então os vocais são crus, perfeitos, com muita emoção e atitude. As letras são outro nível dos álbuns da Gaga, afinal de contas tem a história dela em muitas faixas. Então é um álbum que talvez seja assim um divisor de águas na carreira dela, mas que pra mim, né, fixa o nome dela como uma das artistas mais versáteis e competentes do mundo pop hoje. Não sei qual será o desempenho desse álbum, mas o importante é a qualidade, que sem dúvida nenhuma ultrapassou minhas expectativas e trouxe algo totalmente diferente do que eu esperava. Não é extremamente comercial, mas também não é um álbum alternativo, é um álbum pop, adulto, maduro, como eu disse, com influências clássicas de anos 60, anos 70 e outros artistas aí que a Gaga tem como inspiração, sem dúvida nenhuma. Mark Ronson fez um ótimo trabalho produzindo esse álbum ao lado dela. Muito bacana,
Esse então é o meu review faixa a faixa do álbum Joanne. Quero saber o que vocês acharam. Pra quem quiser acompanhar as letras das músicas, vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Minhas favoritas e as que eu menos gostei também vão estar aí na descrição do vídeo. E minhas redes sociais pra vocês me seguirem por aí pra gente conversar sobre outras músicas que não dá pra falar de tudo aqui, não é mesmo? Então é isso, se você gostou do meu review, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal pra não ficar por fora de nada do que rola no mundo da música, reviews, unboxings e tudo mais. E é isso, muito obrigado por terem assistido, beijão e até o próximo vídeo. Fui!